Você já parou para se perguntar o que psicologia e tecnologia têm a ver? Imagina então um contexto em que um psicólogo se torna desenvolvedor. Hoje o Gui vai contar a história dele pra gente. Então, Gui, seja muito bem-vindo ao Fora da Norma. Já dei um spoiler na introdução, mas eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Gui nessa vastidão do universo. Poxa, eu acho que essa é uma pergunta difícil, né, de se definir. Eu acho que a resposta mais honesta que eu posso dar é, sinceramente, assim, eu não sei, né? Mas se for para começar a pensar um pouco nessa trajetória e nessa diferença entre psicologia e desenvolvedor, para mim as coisas aconteceram de uma maneira não muito organizada, né? Eu sempre fui seguindo a trajetória de uma maneira meio caótica. E eu acabei me formando em psicologia no meio do ano passado, né? Então é uma coisa ainda muito fresca. E logo que eu comecei a trabalhar com psicologia, um desejo latente que tinha em mim de me aprofundar um pouco mais nessa área de exatas, que eu desconhecia completamente, parece que as oportunidades começaram a aparecer e a coisa foi se desenvolvendo e chegou no ponto de que hoje isso está maior do que a minha carreira oficial, né? Mas eu acho que essa transição ela não foi feita de uma maneira suave, não está sendo uma transição suave, ela está sendo muito caótica, mas muito interessante, né? Muito proveitosa. Maravilhoso. E vamos começar do começo, então, tentar organizar as coisas. Em que momento surgiu para você essa vontade de ser psicólogo? Então, eu acho que quando você tem que escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida, né? Quando você vai escolher o vestibular que você vai prestar e fala, é isso que você vai fazer para o resto da sua vida, dentro de mim sempre tinha uma suspeita com isso. Eu falei, eu estou escolhendo psicologia, mas isso é um chute. É o chute que eu consigo dar com 18 anos de idade, né? Não é nada mais do que só um chute. Só que acabou que eu gostei muito do chute que eu dei, né? Eu gostei muito dele porque eu entrava em contato... O tipo de assunto que você estuda quando você estuda psicologia, ele é muito proveitoso para que você entre num estado de introspecção muito grande, né? E eu imaginei que isso sempre me atraiu bastante. Você tem um objeto de estudo onde você consegue entrar num estado de introspecção muito grande. E isso foi se desenvolvendo ao longo da faculdade e eu me distanciava muito do currículo da faculdade para estudar coisas mais relacionadas à filosofia do que à psicologia, né? As bases filosóficas, as bases fundamentais das teorias propriamente psicológicas. E isso se desenvolvia muito bem dentro de mim. Aí acontece que essa vontade, esse desejo latente que eu sempre tive de estudar exatas, que foi frustrado, eu acho que naquele começo da vida, quando você está no colégio, você é muito ruim em matemática e ninguém te encoraja a seguir aquilo e fala que você tem que fazer alguma outra coisa, ficou sempre engasgado dentro de mim. Então eu estudava esses assuntos de uma maneira sempre muito superficial, na medida em que livros de matemática ou de astronomia para leigos eram possíveis, né? Só que aí, um belo dia, um sábado, despretensioso, assim, jogando vôlei com os meus amigos, eu voltei para casa, decidi que eu não ia no rolê, porque eu estava cansado, e meu irmão falou para mim, eu vou assistir uma aula de matemática amanhã às 7h30. E aí eu falei, poxa, vai ser uma boa aula de matemática? Ele falou, não, vai ser muito interessante, parece que o cara ele é muito bom, não sei o quê. Eu falei, pô, será que eu posso ir junto? Ele falou, claro, deixa eu ver aqui. Ligou para a secretária, falou que eu podia ir. E quando eu cheguei lá, parece que um novo universo se abriu, né? Você tem uma pessoa com uma didática para conseguir te ensinar uma série de coisas que você sempre achou que fosse incapaz de aprender. E a coisa foi se desenvolvendo de uma maneira que foi ficando sério, né? O processo ele foi ficando muito sério. Só que nada daquilo faz sentido se você não consegue pegar aqueles modelos que você aprende e transformar em linguagem de máquina. Então a programação ela ficava também na iminência de aparecer. Mas se para essa área de exatas eu já tinha aversão, imagina para programação, né? Que gostava de estudar, de ficar lendo texto, de escrever. O mundo da computação é inimaginável para mim.
E sempre com uma aversão muito grande àquilo. Falei, eu não vou ser capaz de aprender isso nunca. Mas aquilo começou a se fazer mais... Começou a fazer força para que eu aprendesse isso, mas eu não sabia como. E um belo dia a secretária lá falou... Olha, tem um curso de programação, é o melhor curso de programação que vocês vão ver na vida de vocês. O processo seletivo encerra hoje, você tem que fazer uma prova. Eu falei, não, que curso é esse? Ele falou, chama 42. Eu falei, caramba. E aí, domingo à noite, eu peguei a provinha para fazer, fiquei sentado durante 2 horas, durante 1 hora tentando entender o que era para fazer, e durante a outra hora eu consegui evoluir. Mas com a certeza absoluta de que eu não tinha passado. Mas aí chegou o resultado, eu passei, e aí estava a piscina me esperando. Maravilhosa essa história. E que sorte, né? No último momento de um curso que você nem queria fazer. Eu adoro essas sinergias, assim, que acabam acontecendo. Foi por acaso, né? Nada organizado. No caos não existe acaso. E uma coisa, Gui, você está falando aqui sobre a psicologia, né? E o quanto isso te trouxe para a tecnologia. Eu acho que além, né, dos paralelos que a gente vai falar sobre psicologia e tecnologia, tem muito sobre você tinha acabado de acabar a faculdade, né? Finalzinho de acabar é ótimo, mas finalzinho de faculdade você entrou num modelo diferente. Uma das coisas que eu vejo de paralelos, assim, na faculdade, como você falou, eu adorei, um chute. Eu não faço ideia se eu vou gostar, se eu não vou gostar, mas eu vou chutar. Num modelo como o da 42, você faz uma piscina para ver se você quer dar o chute. Porque você experimenta aquilo antes de se comprometer por anos de que você vai fazer essa formação, né? Quando você... O vestibular, o jeito que ele é feito, ele é muito cruel, porque você fica 1 ano fazendo cursinho, estudando, para tentar passar numa prova que você tem a oportunidade de fazer 2 vezes por ano, e olhe lá. E daí você entra no negócio e você acaba se frustrando, ou às vezes... Aconteceu muito isso comigo na minha faculdade. O professor era diretamente ligado àquela matéria e você, por não se identificar com aquela didática, você achava que não gostava da matéria. Isso na verdade, você não gostava do professor, né? Exatamente. E, obviamente, como tem professores maravilhosos, e eu acho que o legal da 42 de você ter tanta essa troca entre pessoas, que se um colega explicou de um jeito que eu não entendi, eu posso trocar e falar com outra pessoa para ver se eu consigo entender num outro jeito, né? Numa outra forma. Não queria que você me contasse, assim, que tá mais fresh para você, quais são essas principais diferenças. Tá muito fresco ainda, né? A piscina tá assim, eu sonho com ela às vezes ainda. Você jura? E... Uma coisa muito engraçada que acontecia durante a piscina, são 30 dias de processo, 26, né? 26 dias de processo seletivo, é um vestibular de 26 dias. E você tá ali no frisson, você tá com uma adrenalina, né? Você tem a impressão de que são várias pessoas sentadas nos seus computadores, fazendo seus exercícios, a sala no silêncio, mas é uma coisa muito caótica, né? Tá todo mundo trocando de lugar o tempo inteiro, indo de uma sala para outra, uma correria, assim... E você não entende o que está acontecendo, mas você é obrigado a explicar para o outro que entendeu menos ainda o que está acontecendo, né? Então é uma coisa que exige... Tem um movimento muito grande, né? E é uma coisa muito contraintuitiva quando você primeiro pensa no trabalho ou na dinâmica de um desenvolvedor. É uma coisa muito mais extrovertida do que introvertida. E a diferença dessa metodologia a minha impressão é que se você tornasse esse currículo da 42 uma coisa ordinária, um currículo com aulas bem definidas, professores explicando aquelas matérias, isso nunca seria possível, né? Parece que ia atrasar o processo. Então, quando você dá autonomia, quando você dá liberdade e dá demanda com um prazo bem definido, agora você pode chegar de infinitas maneiras até lá. E cada um tem as suas particularidades para chegar até lá. E essas particularidades, elas vão se conversando, elas vão se sintonizando e no final várias pessoas de diferentes maneiras chegam até lá, com uma trilha que vai do não saber absoluto, como foi no meu caso, de muita gente que está lá, para estar programando em C, coisas relativamente complexas até o final da piscina, né? Até o final da piscina, isso sem contar a formação. Não, aí é uma outra história também. E como é que foi para você, né? Então, você foi fazer meio de curioso a piscina, pelo que entendi. E como é que foi para você depois ter entendido que você tinha sido aprovado e optar por começar o curso? Não foi uma dificuldade optar por fazer o curso, porque
durante a piscina, como você mesmo falou, você tem o tempo de decidir se isso faz ou não faz sentido. Você fica 26 dias, 12 horas por dia, mais ou menos, né, em média, estudando aquele negócio. Se você ficou esses 26 dias e você saiu com uma sensação boa da experiência, porque parece que faz sentido. Então, não foi difícil de tomar essa decisão, mas foi... O que eu vou começar a deixar de lado agora? Porque isso vai começar a tomar muito do meu tempo. Eu acabei de me formar, estou fazendo os meus atendimentos. Então começa a vir uma dosagem aí que ainda é meio turva, né? Mas cada vez mais eu tenho optado por esse caminho do desenvolvedor. E a gente conversou brevemente outro dia sobre como psicólogo, aquela coisa meio infiltrado, né? Agora, como desenvolvedor também, o que você está vendo, assim, eu te dar um contexto, né? A gente está falando muito sobre inteligência artificial, essa massificação, e ora todo mundo tem que aprender a programar, ora ninguém mais precisa aprender a programar, e essa ansiedade, o fear of missing out, né? O FOMO, que as pessoas têm, essa medo de ficar de fora. Como é que você vê isso, como psicólogo, essa relação que as pessoas que estão entrando na tecnologia, né, principalmente seus colegas, estão tendo com essa tecnologia? Eu acho que você definiu de uma maneira muito precisa, né? Fear of missing out. Não dá para entender o que está acontecendo no mundo. É um movimento, é uma evolução em termos de tecnologia muito grande. E é uma coisa assim... é muito difícil de conseguir acompanhar tudo que está acontecendo, né? Mas você está sempre sendo cobrado para estar nessa crista, para estar nessa ponta. E uma coisa muito interessante é por que a gente, sendo cobrado para estar na crista da onda, aprendendo as tecnologias mais avançadas, por que a gente na 42 aprende C? E você fica, poxa vida, isso parece uma contradição, né? Mas... para mim é simplesmente a sacada da 42 não está na tecnologia que você vai aprender. Está no que vocês sempre falam, que é aprender a aprender, que é um pouco mais sutil, mas ele parte do princípio de que se você ficar estudando muito C, que é uma linguagem amarrada, uma linguagem demorada, você precisa ter uma noção de algoritmo muito forte para conseguir programar em C, ainda sem biblioteca nenhuma que a gente não tem, você vai desenvolver... Alguma coisa acontece dentro da sua mente... que quando você vai pegar uma outra tecnologia, uma tecnologia mais nova, por mais que você não conheça, você não fica perdido. E até você compreender ela inteiramente, você tem um processo mais rápido de aprendizagem, né? Mas, em relação ao que você perguntou, eu sinto que o que tem acontecido para a maior parte das pessoas é ter uma vontade, para as pessoas que querem muito aprender e estarem na crista da onda, é uma dificuldade muito grande de conseguir acompanhar esses movimentos, porque a tecnologia ela avança de um jeito muito rápido. E se você for analisar estatisticamente, as doenças mentais hoje que predominam no mundo são a depressão e a ansiedade, né? E elas têm que ter alguma coisa a ver com essa correria insana que acontece. E uma solução para esse problema eu definitivamente não tenho, né? Mas eu sei que também em mim tem essa vontade de estar acompanhando esse movimento, essa crista da onda. E na piscina você tem um pedaço disso, né? Fala, poxa, eu preciso passar nesse processo seletivo. E aí você começa a ser tomado de uma ansiedade, você tenta fazer as coisas com pressa, e você vê que quando você faz as coisas com pressa, elas saem erradas. Então você toma pau na avaliação, né? E você não consegue entregar o projeto. Mas se você ainda assim com esse desejo de estar na crista da onda ou de passar no processo seletivo, conseguir dar um passo para trás e entrar numa sintonia quando você está desenvolvendo código, parece que a coisa flui mais, né? Então, dar um passo para trás, eu acho que é recuar nessa pressa, por mais que você esteja assim com muita ansiedade, e tentar fazer a coisa num outro tempo, né? Você precisa encontrar o seu tempo e atropelar esse tempo, ou fazer mais devagar, ou fazer mais rápido do que esse tempo, você vai estar condenando o seu projeto. E a gente tem, né, eu acho que a nossa sociedade hoje, a gente tem uma aversão a desafio, né, uma aversão a desconforto. Então, tudo que é ou muito difícil, ou muito distante, muito complicado, a gente tende a afastar.
E a 42 eu vejo, né? Eu tô dando exemplo aqui da 42, mas vocês podem encaixar qualquer outra coisa que vocês queiram, né? Mas eu acho que o modelo da 42 ele é um modelo interessante porque ele é um espaço seguro para você lidar com frustração. Para você, a gente brinca, né? Você aprende no amor? Aprende, mas a gente vê que aprende bastante na dor também, porque você aprende, né, esse espaço seguro de você criar essa resiliência emocional, de você aprender a lidar com seus medos e as suas frustrações. Como é que é isso para você? Isso está sendo uma catarse gigantesca para mim. E eu nunca tive tanta oportunidade de lidar com esses processos do que agora na piscina e na formação mesmo. Você está constantemente sendo frustrado. Não é que você está trabalhando para que um dia você deixe de se frustrar. Isso não vai acontecer nunca, acho, né? Infelizmente. Mas a ideia é que você sofre numa lista para você aprender o que tem que ser feito. E aí quando você está manjando aquela lista, você passa por 3 avaliações, você explica o que está ali, você fala, manda o próximo, eu estou pronto. E é outra frustração, né? E assim sucessivamente. Então você tem a falsa impressão de que você está sempre com muita dificuldade, que você não está evoluindo. Mas dá 3 meses de formação, você olha para aquela lista que você sofreu para aprender e a coisa parece que é simples, ela sai fácil. Então, aprender a lidar com essa frustração é fundamental. Porque o mundo ele exige de você que você saiba fracassar. E sabendo fracassar, faz com que você continue e se perpetue no objetivo que você determinou para si mesmo. Não desistir, né? Não desistir, né? É essa resiliência. Eu não desisti frente ao fracasso. Teve um cadete uma vez que falou uma frase que eu amei, que na 42 existem apenas 2 emoções, que é a euforia extrema e a tristeza profunda. E você navega entre elas. Então você dá de cara com um negócio que está muito difícil, daí você consegue seguir. E isso é uma coisa interessante, né? Que é uma musculatura que você está trabalhando e que não é imediato. Você não vê o resultado imediato. Né? Para você ficar mais saudável, para você fazer atividade física, você não vai sair para correr 21 quilômetros na primeira vez que você vai sair correndo e se tornar um atleta. Não adianta você correr 21 quilômetros uma vez. Melhor você correr 1 quilômetro todo dia. Tipo, então, eu acho que é um pouco de você entender esses seus limites também, né? Você se colocar à frente a isso. E com muita constância, né? Constância. Então, é uma coisa menos explosiva e mais constante. Né? Eu acho que parece que essa é a sacada, né? E falando sobre futuro, né? Vamos agora colocar aqui uma bola de cristal imaginária. Se você primeiro, se não, né? Você se vê trabalhando com psicologia e tecnologia? Sim, eu acho que essa é a ideia principal. Você chega num estado aqui que é muita coisa, né? Você começa a aprender essas tecnologias, você pode ir para muitos caminhos. Então, eu não estou fechado a nada, mas eu preciso ter alguma ideia. Por mais que ela não se consolide, precisa ter alguma. E sim, eu vejo essa relação e eu não vejo ela uma coisa tão distante, né? Psicologia e programação. Não existe uma relação distante de nada com programação. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta... É a mesma coisa que você falar inglês só é útil para uma profissão. Não faz sentido. A programação, ela está em absolutamente tudo. E o que hoje não estiver sendo feito com programação, muito provavelmente vai estar perdido ao esquecimento, né? Eu tenho um pouco essa impressão. Então, eu vejo, sim, uma relação entre essas duas coisas. E eu acho que, de uma maneira mais fácil, eu consigo enxergar isso do ponto de vista acadêmico, desenvolvendo modelos de diagnóstico, como já existem, só que voltados para transtornos mentais. Só que o sucesso desse desenvolvimento, ele dá um passo de se tornar uma coisa comercial, né? Eu vejo uma relação entre a matemática, a psicologia e a programação, essas 3 coisas andando juntas, né? O nome que eu dei aqui é um modelo preditivo de transtornos mentais, mas podem ter várias outras coisas, né? Que hoje eu talvez seja um pouco incapaz de perceber, né? Mas eu sei que elas existem. E eu vejo que tem essa relação direta, mas eu vejo que também tem uma outra relação que é o que resiste à tecnologia do ponto de vista pessoal.
essa parte humana que a gente tem que, de fato, não tem a ver com programação, né? Essa parte humana que tem a ver com o desenvolvimento de soft skills, resiliência e tudo isso que a gente precisa para aprender, seja lá o que for. Essa é uma relação que hoje em mim ela está muito presente também. E eu penso que se não fosse por ela, eu teria fracassado na piscina, né? Teria estourado em algum momento com uma frustração, ou mesmo agora na formação, mas principalmente daqui a pouco, porque a gente está começando essa trajetória de se frustrar constantemente até que a coisa saia, né? Isso leva tempo, né? Leva tempo. E você estava falando sobre frustração e sobre psicologia, né? Eu acho que tem um chamado até para pessoas que estudam psicologia, porque transtornos mentais, né, acho que principalmente se a gente está falando aqui de transtorno de ansiedade e depressão, é tão importante a gente ter profissionais diversos, né, como a Nath falou no episódio anterior, de nós termos profissionais de diversas áreas para olhar esses desafios, porque provavelmente tecnologia pode nos ajudar a resolver várias das nossas questões, mas isso não vai nem ser reconhecido como uma questão se a gente não tiver profissionais da área envolvidos e programando isso. Então, você ter um psicólogo programador, você ter um psiquiatra, você ter um médico que programa, uma médica, enfim, é muito importante para que a gente consiga olhar para isso de dentro, né? Então, trazer todos esses vieses nesse ponto positivo, assim. Sim, eu acho que sim. E, poxa vida, espero muito que eu dê alguma contribuição nesse sentido. Então, queria deixar aberto para você, primeiro te agradecer muito de estar aqui com a gente hoje, fiquei muito feliz no nosso papo, e assim, gente, esse é o tipo de papo que tem que ter versão 2, 3, 4, porque dá vontade de ficar conversando sobre psicologia aqui um monte, né? Quando você me chamar, eu venho, sem problema. Combinado. E me deixa aí, então, deixa pra galera que tá nos assistindo um recado que você quiser. Tá. Qual que foi a pergunta que você fez pra Nath no final? Se a Nath pudesse falar com ela mesma, né, no passado, se você fosse falar com alguém que acabou de sair da faculdade. Então, eu tive uma resposta para isso. Eu diria para ele, finalmente, né? Finalmente chegou o momento em que eu tô, de fato, entrando em contato com essa parte das exatas, esse desejo latente que sempre esteve presente. Então, é um alívio estar no meio desse caos todo. Ai, que bom. Então, seja muito bem-vindo ao caos. Obrigado. Beijo, gente.